E aí, minha galera do quinto ano, vamos para a nossa última aula da semana, sexta-feira. Vamos fazer um resumão da semana sobre o que a gente aprendeu durante o decorrer dessa semana. Em matemática, nós aprendemos sobre problemas matemáticos e também sobre termômetros. Na verdade, para que serve um problema matemático? Um problema matemático serve para a gente começar a aprender a discernir como utilizar a matemática em algumas situações. Se a gente precisa subtrair, se a gente precisa fazer uma adição, se a gente precisa fazer uma multiplicação, ou até futuramente, que é o nosso próximo assunto, uma divisão. Toda vez que a gente falar sobre um problema matemático, a gente vai aprender a resolver soluções com base nas situações matemáticas. As situações matemáticas, elas são muito importantes em nossa vida. Durante o nosso dia a dia, nós utilizamos a matemática quase em todos os momentos para fazer algo que realizamos para o nosso próprio futuro ou até mesmo para o nosso próprio presente. Aprendemos também em matemática sobre os termômetros, como eles são formados, para que eles servem. Na verdade, um termômetro é um meio que nós utilizamos para entender a temperatura de um determinado ambiente, sendo ele de um ambiente natural, um espaço humanizado ou até mesmo o nosso próprio corpo humano. Falamos de 3 tipos de termômetros: os termômetros de mercúrio, os termômetros infravermelho e os termômetros digitais. Aprendemos também essa semana em geografia sobre a água e a sua importância, como nós podemos apoluí-la, como nós podemos preservá-la. Então entenda algo: nós, seres humanos, somos os principais responsáveis pela poluição da água e também de seu cuidado. Se nós não preservarmos hoje, futuramente iremos sofrer. Essa semana, em português também, aprendemos a passar as palavras e frases para um determinado tempo, transformando a frase do presente para o futuro, do futuro para a forma negativa. Entendemos que os verbos a gente pode modificá-lo de acordo com a forma que nós quisermos. Então entenda algo: sempre que a gente precisar mudar uma palavra, precisamos entender em que momento queremos expressá-la. Se eu estou falando do presente, eu preciso falar de coisas atuais. Se eu estou falando do passado, eu preciso falar de coisas que já passaram. E se estou falando do futuro, coisas que ainda irão acontecer. Compreendemos também em religião para que serve a solidariedade e como nós utilizamos a solidariedade em nosso dia a dia. A solidariedade é algo muito importante, porque a maneira que nós ajudamos o nosso próximo, futuramente também ele irá nos ajudar. Então lembre-se sempre, devemos sempre praticar a solidariedade com todos que estão ao nosso redor. E na disciplina de ciências nós aprendemos sobre os materiais e condutibilidade. Aprendemos que os materiais eles podem ser feitos de diversas formas, sendo eles reutilizáveis ou não. E aprendemos também sobre condutibilidade térmica, que é um meio que nós conseguimos manter aquele produto na temperatura que nós queremos. E para finalizarmos, aprendemos em história sobre o que são nômades, que são pessoas que mudam de um determinado espaço para o outro, sobre o período paleolítico, que é considerado o período da pedra lascada, e do período neolítico, que é considerado o período da pedra polida. Então, para nós encerrarmos nossa aula de hoje, vocês irão fazer uma atividade de fixação, que está lá no nosso site do colégio, para relembrarmos tudo o que aprenderam. Bom final de semana a todos e lembre-se, se cuide, não estamos de férias.